Então, pessoal, sejam todos bem-vindos ao seu curso de segunda fase da PGF-AGU. Inicialmente, eu quero agradecer mais uma vez a confiança depositada em mim e na escola, especialmente por um curso de segunda fase de um edital que ainda não saiu e que a gente não sabe se vai sair em 2019 ou 2020. Bom, sobre isso, eu preciso agradecer a confiança e parabenizar a coragem. Muitas das pessoas que querem passar na Advocacia Geral da União só estudam quando sai o edital, seja para a prova objetiva, principalmente para a prova subjetiva e oral. Se você decidiu fazer o curso de segunda fase e já se preparar para a prova subjetiva, de forma a enfrentar essa prova com dignidade intelectual, eu tenho que efetivamente lhe parabenizar, porque essa conduta não é a conduta da maioria. A maioria das pessoas estuda para a prova objetiva quando sai o edital, ou grande parte delas, pelo menos, estuda de forma genérica para a advocacia pública e, quando sai algum edital, tenta redirecionar, na medida do possível, para aquele edital que acabou de sair, na esperança de que aquilo lhe dê a oportunidade, nesse caso, de conquistar um conhecimento de última hora para passar na prova objetiva, o que nem sempre acontece. Estudar com foco talvez seja a minha principal bandeira, seja nos meus cursos preparatórios, seja na minha atuação enquanto magistério comum e aberto na internet. Ter foco para poder enfrentar os concursos da advocacia pública, ter foco para enfrentar os concursos em geral, e especialmente um concurso difícil como é o de Procurador Federal, é para mim o grande trunfo que você pode ter nessa disputa, nessa concorrência. Se bem que, quando o assunto é a Advocacia Geral da União, não existe concorrência, como existe nas PGEs e PGMs. Nas PGEs e PGMs, nós temos mais aprovados do que o número de cargos e, normalmente, nós temos poucas nomeações e, se a Procuradoria for boa, seja ela municipal ou estadual, você tem uma rotatividade muito pequena, o que faz com que poucas pessoas sejam chamadas. Então é muito possível e até bem provável que alguém passe em uma PGE ou PGM e, não passando nas cabeças, essa pessoa teria uma aprovação e não teria uma nomeação, não teria a chance de tomar posse no cargo público. Na Advocacia Geral da União, essa realidade não é presente. Pelo menos até hoje, historicamente, tirando o último concurso de procurador do Banco Central, mas procurador do Banco Central sempre foi um concurso um pouco à parte da realidade dos concursos de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda. Então, tirando o último concurso de procurador federal, todos os aprovados nos concursos da Advocacia Geral da União, de todos os concursos realizados até hoje, PFN, PF e Advogado da União, todos, sem exceção, foram chamados, foram nomeados, foram convidados a tomar posse no cargo público. Então, o objetivo num concurso da Advocacia Geral da União ainda é passar pelas etapas da prova. Se você passar na prova objetiva, no corte, se você passar no corte da subjetiva, se você for para a oral e conseguir passar na prova oral, em tese, existe uma grande chance de você ser nomeado no prazo de validade do concurso. Historicamente, assim foi. Vai acontecer nos próximos, professor? Não sei, a gente está no começo de 2019, a gente precisa, na verdade, saber como as coisas acontecerão daqui para frente, especialmente quando o novo governo, que se instalou no poder ontem, começar efetivamente a mostrar para que veio, tanto em relação ao concurso quanto em relação à possibilidade de nomeação dos aprovados. O que eu sei, na verdade, é que a ideia é que a prova da AGU seja uma prova extremamente difícil, e isso, na verdade, selecione as melhores cabeças que participaram da prova ou que se submeteram àqueles comandos de prova, guardada a isonomia, para que o número de aprovados não seja tão grande. Então, imagine, por exemplo, que um concurso da PGF, que vai ter aí, imagino, 20, 21 mil inscritos, passem apenas 250, 300 pessoas. Qual o seu objetivo? Estar no meio dessas pessoas aprovadas. Aí você pensa em nomeação depois. Estar no meio desse 1,5, 1,2, 1,3% de pessoas aprovadas é o seu objetivo. E você está aqui comigo hoje para iniciar essa preparação, pelo menos no que diz respeito aos estudos para a segunda fase. Falo iniciar porque o curso tem muita gente nova, mas tem muita gente que me acompanha desde a primeira edição do curso. Nós estamos na terceira edição do curso. Então tivemos a primeira edição, tivemos a segunda edição e estamos tendo a terceira edição do curso. Tem gente que vem comigo desde a primeira edição. Se você começou agora ou na segunda edição,
Nesse caso específico, você vai acompanhar o tratamento do curso de uma forma desenvolvida, sempre sabendo que eu atuo aqui nos cursos de segunda fase da PGF, primeira edição, segunda edição, terceira edição, com questões inéditas. Então tem gente que está aqui já em caminho de especialização, tem gente que está aqui em caminho de conhecimento, tem gente que vai enfrentar um curso da segunda fase aqui na escola comigo pela primeira vez. Mas o curso atende às expectativas tanto de quem compra o curso e vem estudar comigo para treinar para a segunda fase, ou seja, é alguém que já conhece o mecanismo de segunda fase, alguém que já sabe se comportar em provas de segunda fase na resposta de peças, pareceres ou questões subjetivas, quanto das pessoas que estão tentando conhecer como se considera uma segunda fase da advocacia pública nos termos de sua preparação. Ou seja, conhecer como vai considerar, a partir do momento em que você se deparar com os questionamentos aqui, como você vai colocar os estudos para a segunda fase na sua preparação. E por que isso é importante? Isso é importante por várias razões. Primeiro, não há mais tempo, como havia no passado, para que você se preparasse para a prova objetiva e se preocupasse exclusivamente com ela, e só depois se preparasse para a prova subjetiva. Não há mais tempo hábil para isso. Antes as pessoas estudavam só para a prova objetiva, aí a prova subjetiva acontecia 90 dias depois, então as pessoas tinham 3 meses para estudar para a prova subjetiva e depois mais 3 meses para a prova oral, então o concurso na verdade durava aí 1 ano e meio, 2, e essa não é mais a realidade dos concursos da AGU. Você tem aí um concurso da AGU atualmente durando no máximo 1 ano, 9 meses, 1 ano ali, considerando todas as fases, considerando todos os atos a serem praticados no decorrer do concurso. Então, se a prova subjetiva não for no mesmo final de semana da prova objetiva, mesmo assim não existe tempo hábil para que você se prepare para a prova subjetiva depois da nomeação, melhor, depois da aprovação, melhor dizendo, já pensando na nomeação lá na frente, depois da aprovação na prova objetiva. Veja, por exemplo, o que aconteceu na PGM João Pessoa, aplicado pelo CESP, organizadora provável do concurso da PGF da Advocacia Geral da União. A prova subjetiva aconteceu 10 dias, 15 dias depois de anunciados os aprovados na prova objetiva. Não dá tempo. Fora isso, existe a probabilidade, como aconteceu em 2013, da prova subjetiva ser no mesmo final de semana da prova objetiva no concurso da Procuradoria Federal. O meu concurso de 2006 para advogado da União foi assim. Eu fiz uma prova objetiva no sábado pela manhã, eu fiz uma peça e 3 questões subjetivas no sábado à tarde, eu fiz um parecer e 3 questões subjetivas no domingo pela manhã e eu fiz uma dissertação e 3 questões subjetivas no domingo à tarde. Imagine como o caboclo sai no domingo à tarde de uma prova dessas, ou seja, não é fácil. E é o que se espera efetivamente para que você enfrente a prova de Procurador Federal 2013, embora de lá para cá já tenha mudado um pouco a sistemática da segunda fase, não existe mais a dissertação, que seria uma questão subjetiva grande. Existiu no meu concurso, muito provavelmente não vai existir no seu, porque já não existia mais em 2013, no último edital de Procurador Federal. Nós vamos analisar as peculiaridades dessa prova subjetiva daqui a pouco. Muito bem, então vamos analisar a seguinte situação. Não tenho tempo para estudar para a prova subjetiva somente depois de aprovado na prova objetiva. O que é que eu tenho que fazer? O que muita gente não faz. Eu tenho que começar a estudar para a prova subjetiva imediatamente. Eu tenho que começar a estudar para a prova subjetiva desde já. Eu preciso ter cabeça de advogado público para enfrentar uma prova subjetiva para ontem. Então, o curso funciona para você que quer treinar, porque são sempre peças, pareceres, questões subjetivas inéditas, e o curso também serve para você que quer começar a conhecer esse mundo de prova subjetiva, e nesse caso específico vai servir para que você comece a se acostumar com esse tipo de fase e não enfrente a prova em grau de novidade. Você vai utilizar o curso para ter essa novidade e para ter todas as surpresas que você pode ter numa segunda fase simulada aqui, para que na prova você já esteja um pouco acostumado com a brincadeira, ou seja, acostumado com a segunda fase e, nesse caso específico, acostumado com aquilo que você pode enfrentar na prova. Bom, o curso também serve para as pessoas que estão aqui estudando para outros tipos de procuradoria. PGM, PGE, Procurador da Fazenda Nacional. Se você comprou o curso e não está tão interessado no concurso da Procuradoria Federal, mas quer conhecer como se dá a sistemática da segunda fase, o curso também funciona para você. Por quê? Porque a defesa da Fazenda Pública é muito comum, a não ser nas especificidades. Ou seja, a defesa ou o sistema de defesa da Fazenda Pública é um sistema comum, ele é concorrente
a maior parte das defesas que você aplica para a União, aplica para Estado e aplica para município. Você só não aplica as defesas em grau de igualdade quando você tem especificidades decorrentes de legislação local ou de interesse local, no caso dos municípios, ou de legislação estadual, no caso das PGEs, ou quando você tem o confronto de interesses entre esses entes públicos, como, por exemplo, nas ações de saúde. Mas, por exemplo, todas as teses que normalmente se levanta para defender a ausência de responsabilidade civil da União em um ato praticado por seu agente que gere dano a qualquer pessoa, os argumentos utilizados para a defesa da União são muito próximos aos argumentos utilizados para a defesa de Estado e município, porque nesse caso nós temos uma situação que se aplica como luva para qualquer dos entes envolvidos. No que diz respeito efetivamente à responsabilidade civil, à defesa da probidade, à defesa do patrimônio, que são questões que são comuns aos entes públicos federados, nós temos efetivamente uma defesa comum ou nós temos um sistema de defesa da fazenda pública que não é disjuntivo, é concorrente, ou seja, aquele argumento que eu utilizo para a defesa da fazenda pública acaba se vindo para defender qualquer tipo de ente que se integre no conceito de fazenda pública, desde que submetido àquela situação específica na questão. Ou seja, se a questão for genérica, nós temos uma defesa que pode ser aproveitada para os vários entes. Se a questão for específica, diz a respeito a interesse local, a legislação estadual ou alguma especificidade da administração indireta, como, por exemplo, se você tem que defender alguma situação ligada especificamente à Anvisa, que diga respeito a uma regulamentação própria da agência reguladora, nesse caso específico você não pode aproveitar essa defesa para Estado e município. Mas muitos dos argumentos que nós vamos utilizar aqui, você pode utilizar em provas de PGE e provas de PGM, porque estariam dentro do que é comum para a defesa desses entes federados, também no que diz respeito à União, também no que diz respeito à sua administração indireta. Então o curso serve para você continuar treinando para a segunda fase, o curso serve para que você, nesse caso específico, comece a entender como se dá uma segunda fase de advocacia pública. O curso também serve para você que está interessado em fazer segunda fase de outras procuradorias, seja PGE ou PGM. Antes de adentrarmos nos aspectos da prova subjetiva da PGF, que é o objetivo dessa aula inicial, eu tenho uma notícia para te dar. Se você nunca foi meu aluno, se você foi meu aluno, provavelmente você já sabe isso, mas se você nunca foi meu aluno, eu tenho uma notícia para te dar que é bem interessante. Os concursos aqui, ou melhor, os cursos aqui da escola comigo, eles costumam ser mais difíceis do que as provas de concurso. Professor, por que você diz isso e por que de certa forma você se orgulha disso? Bom, eu digo isso para que você não espere facilidades. Eu digo isso para que você não espere questionamentos simples. Eu digo isso para que você não espere questionamentos bobos. Não sei se você espera isso, mas de certa forma eu preciso te avisar. Eu te digo isso também com um certo grau de orgulho, por quê? Porque se eu te preparo para uma situação de extrema dificuldade em termos de prova, e você chega na prova e a prova não é tão difícil quanto ao que você está treinado, a tendência é que você se dê bem na prova. Se você treina para uma prova difícil e o treinamento é fácil, quando você chega na prova, as coisas complicam bastante. Por exemplo, quando eu não sei o número de linhas em algum curso, melhor dizendo, de segunda fase aqui na escola, eu treino os alunos com a menor quantidade de linhas possível. Então, por exemplo, se eu não sei o número de linhas de uma peça, eu treino com o número de linhas mínimo que a gente vê nos editais, que é 90. Então, se você chegar na prova e tiver 120 linhas, 150, fica fácil engordar uma resposta. Agora, se você está acostumado a responder em 150 linhas, chega na prova é 90, nesse caso específico você vai ter muita dificuldade de emagrecer essa resposta. Isso para te dar um exemplo simples de tamanho de resposta. Mas os questionamentos aqui no nosso curso de segunda fase são questionamentos bem mais, digamos, apurados, são analisados ou construídos com muito mais detalhamento do que o que você encontra nas provas de segunda fase. Se o treino é difícil, a prova passa a ser fácil. Se o treino é difícil, a tendência é que você se dê bem na prova. Se o treino é difícil, a tendência é que você faça uma prova da melhor forma possível, porque você vai encontrar uma situação para a qual você já está treinado e que não vai causar nenhum tipo de surpresa ou estresse de novidade numa segunda fase. Só para você ter ideia, na PGM João Pessoa segunda fase,
eu ministrei um curso extremamente difícil para os alunos. No final das contas, muita gente veio me agradecer, até porque eu consegui acertar a questão de direito financeiro e todos os fundamentos lá do parecer estavam no material da escola que eu coloquei no curso. Só para você ter ideia, o parecer que caiu na PGM João Pessoa, eu não colocaria no curso de segunda fase da escola porque eu o consideraria muito fácil. Era uma hipótese lá que perguntava sobre a responsabilidade civil do município de João Pessoa, no caso de ato praticado por concessionário de serviço público que gerou dano a terceiro não usuário de serviço público. É um assunto bem batido, uma jurisprudência que existe há muito tempo no STJ e nesse caso específico nem tratou do caso novo, que seria a hipótese de assédio sexual no interior de trem, que é uma decisão do STJ no final de 2018, não tratou nem da situação nova, tratou de uma situação comum, então seria inclusive uma questão que eu não colocaria no curso de segunda fase por considerá-la fácil. Mas você vai se deparar com questões fáceis na prova também. Mas se você está preparado para situações mais difíceis, em tese, você vai encarar a prova de uma forma mais tranquila. Então, se você estiver diante de questionamentos que você considera muito difíceis aqui no curso, saiba que antes de ficar chateado comigo por cobrar coisas que são um pouco mais complicadas de se responder, saiba que isso é um treinamento para que você enfrente a prova da melhor forma possível. Então, antes de ficar chateado comigo, me agradeça depois. Fique chateado agora e depois me agradeça quando você se deparar com a prova que vai ser certamente um pouco mais ou menos difícil, ou fácil, ou mais fácil do que o curso aqui da escola segunda fase. Então esses são as preliminares, ou seja, esses são os conhecimentos preliminares ou as informações preliminares que eu precisava te dizer antes de adentrarmos efetivamente na análise dos aspectos da prova subjetiva da PGF-AGU. A gente vai ter duas aulas sobre como se comportar em provas de segunda fase. Nessa aula, eu vou te apresentar efetivamente quais são as particularidades da segunda fase da PGF. Eu não vou repetir aqui a distribuição do edital no que diz respeito à peça, parecer, questões subjetivas e as disciplinas. Isso você já tem e você não precisa de mim para isso. Eu vou fazer uma análise nua e crua do que acontece na segunda fase da advocacia pública, especialmente da Procuradoria-Geral Federal, e o que normalmente acontece com esse tipo de fase em relação à provável organizadora que seria aí o CESP. SEBRASP, esse nome não pegou, eu vou continuar chamando de CESP, espero que você efetivamente assim entenda também. Então, preliminarmente, ou seja, passada essa parte introdutória do curso no que diz respeito ao que esperar dele em termos de dificuldade e para que ele serve, deixado clara essa parte, você precisa começar a se questionar algumas coisas em relação efetivamente à segunda fase da PGF-AGU, que é o seguinte. O que representa essa segunda fase no concurso público? Então, não sei se você estuda ou está acostumado a estudar com estratégia. Se você não está acostumado a estudar com estratégia, então me desculpe, mas aqui no curso você vai ter muita estratégia. Essas dicas são dicas iniciais. Teremos milhões de outras dicas no decorrer do curso, até porque esse curso dura 6 meses. É um curso extremamente longo, então nós teremos contato aí por meio ano, então você vai me ver falar sobre várias dicas no decorrer do curso, inclusive dicas em graus de atualização. Eu te passei uma dica e em determinado momento aquela dica precisa ser atualizada em razão da publicação do edital ou da mudança de estrutura ou qualquer coisa que aconteça nos termos da Advocacia Geral da União ou da Procuradoria Geral Federal. Então, o que esperar da segunda fase, mas antes, o que ela representa? Ora, a segunda fase no concurso da Advocacia Geral da União representa o que eu chamo de melhor fase do concurso. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu estou dizendo isso porque estou querendo te dizer o seguinte. A segunda fase é a melhor fase do concurso porque é nela que você vai ter condições de demonstrar para o examinador que você tem condições de exercer o cargo na Advocacia Geral da União, ou seja, o cargo de Procurador Federal. A segunda fase é a fase que você mostra para o examinador que você é advogado público e que só falta ser nomeado e tomar posse para isso, ou para exercer isso de fato. Você vai demonstrar para o examinador que você é advogado público na cabeça e que só falta a nomeação e a posse para que você possa exercer as atribuições do cargo. É a melhor fase. A prova objetiva é prova objetiva, a resposta está lá. Você vai ter uma sentença e se tudo se confirmar, você vai ter que dizer se essa sentença está certa ou errada nos termos daquilo que perguntar o CESP na prova. Na prova subjetiva, não. A resposta sai de você.
A resposta é concatenada a partir dos argumentos jurídicos e de todo o entendimento que você tem acerca daquilo que envolve o problema jurídico apresentado pelo examinador para que você responda, seja na forma de questão subjetiva, seja na forma de parecer, seja na forma de peça processual. Então, a segunda fase é toda sua. A segunda fase você tem tempo para pensar um pouco, a segunda fase você tem tempo para estruturar a peça, o parecer, a questão subjetiva. A segunda fase você vai ter que apresentar uma solução jurídica para um problema apresentado, ou seja, a segunda fase vai testar teus conhecimentos de advogado público. Você sabe se é ou não advogado público, então comece a avaliar qual é o seu desempenho ou quais são as suas notas nas segundas fases dos concursos da advocacia pública, se você já se submeteu a elas ou aqui no ambiente simulado comigo no curso da PGF-AGU segunda fase, para o próximo curso de Procurador Federal. Então, quer saber se é advogado público? Você tem que saber recorrer, você tem que saber contestar, você vai ter que saber apresentar petições iniciais na defesa do interesse da administração pública ou na defesa do interesse da fazenda pública naquele tipo de ação apresentada pelo examinador. Cabeça de advogado público a gente sabe quem tem na segunda fase. Professor, na prova oral também? Na prova oral também, mas os questionamentos de prova oral, eles nem sempre são problemas jurídicos. Os questionamentos de prova oral podem ser questionamentos puramente doutrinários. Fale sobre a teoria da mitigação do artigo 1015 do CPC nos termos daquilo que criou o STJ, ou da teoria da taxatividade mitigada. Essa é uma pergunta extremamente doutrinária. Na segunda fase, você vai ter pelo menos uma peça e um parecer para funcionar como advogado público. Então, é a melhor fase do concurso. Eu costumo dizer que a segunda fase da advocacia pública é a melhor fase do concurso. Se você faz concurso para advocacia pública e não gosta de segunda fase, reveja as suas prioridades, reveja a prioridade da sua vida. Se você faz concurso público para advocacia pública e não gosta de fazer contestação, não gosta de recorrer, não gosta de fazer petição inicial, não gosta de apelar, não gosta de recurso extraordinário, não gosta de recurso especial, reveja a prioridade da sua vida. Talvez a verve de advogado público não seja a sua, porque eu particularmente adoro fazer esse tipo de peça, tanto no que diz respeito à minha realidade prática enquanto advogado público, quanto no que diz respeito aqui nos cursos, a possibilidade que eu tenho de compartilhar conhecimento com os meus alunos, a fim de que eles possam replicar esses conhecimentos em provas de concurso. Então, você precisa conhecer e gostar da ciência processual, especialmente no que diz respeito à ciência processual que determina uma atuação processual, ou seja, aquele conhecimento prático, aquele conhecimento de processo, aquele conhecimento de feitura de peças. Professor, eu gosto, mas não sei fazer. Não se preocupe, é para isso que eu estou aqui. Você vai ter comigo aí 6 meses para treinar peças, pareceres, questões subjetivas no curso de segunda fase aqui da PGF-AGU, para que a gente possa construir não só a cabeça de advogado público, mas também efetivamente para que a gente possa enfrentar esses questionamentos e para que eu possa te explicar como fazer em uma situação de prova. Até porque na vida prática a gente tem alguns cacuetes que a gente não pode repetir na prova. Tudo isso eu vou te explicar nas aulas de resolução das peças, dos pareceres e das questões subjetivas. Mas o que representa a prova subjetiva no concurso da PGF-AGU? A melhor fase do concurso. E aí você tem duas opções. Você pode passar pela segunda fase como quem quer sobreviver à segunda fase, ou seja, você vai passar pela segunda fase pensando na nota mínima, no corte, e aí também dá certo. Algumas pessoas passam muito bem na prova objetiva, sobrevivem na subjetiva, sobrevivem na oral, e como eu disse para os senhores, historicamente todos os aprovados nos concursos da Advocacia Geral da União vão lá e são nomeados e tomam posse. Todos os aprovados são nomeados e tomam posse. Pode ser que aconteça nesse próximo concurso? Pode, até porque a quantidade de aprovados eu imagino que será menor em relação aos concursos passados. A prova tende a ser um pouco mais difícil. Mas tem gente que enfrenta a segunda fase em tom de salvação. Eu quero passar pela segunda fase, eu quero ser salvo na segunda fase, eu não quero, nesse caso específico, me preocupar em aumentar a minha nota ou fazer uma segunda fase perfeita ou próximo disso. Eu quero simplesmente passar. Tem gente que enfrenta a segunda fase com esse tipo de conduta mental. Tem gente que não. Tem gente que gosta tanto de segunda fase ou aprendeu a gostar de segunda fase aqui comigo, que começa a colocar os questionamentos de segunda fase nos seus estudos diários. E teve aluno até que já me disse: professor, é bem como o senhor falou, segunda fase é um jogo de xadrez. Todas as vezes que eu estou diante de um problema jurídico, eu fico me perguntando como a advocacia pública resolveria isso na prática.
Esse jogo de xadrez você precisa começar a contar com ele a partir de agora, se você almeja ser aprovado nos próximos concursos da Advocacia Pública, especialmente os próximos concursos da Advocacia Geral da União. Não esqueça disso, ok? Não esqueça disso. Acostumar-se com segunda fase. A segunda fase representa o melhor momento do concurso porque é nela que eu tenho a condição de mostrar para o examinador que eu sou advogado público. Eu posso tentar salvar-me na segunda fase ou eu posso simplesmente fazer uma segunda fase pensando em arrebentar na segunda fase. Para arrebentar na segunda fase, desenvolva a cabeça de advogado público o quanto antes. A partir de agora, a partir do momento que você assiste esse vídeo, comece a pensar como advogado público em tudo. Ah, professor, como é que eu começo a fazer isso? Se não assistiu, comece a assistir meus vídeos no YouTube. Tem muita coisa lá já. Eu passei o ano passado inteiro gravando vídeo. Esse ano também pretendo gravar vários vídeos para o canal, tentando explicar as coisas na visão da advocacia pública. Se você não sabe como fazer isso, eu não tenho como te explicar agora, porque isso vai acontecer durante o curso, ou seja, os 6 meses de curso. Essa é a aula inaugural, onde a gente está analisando os aspectos da prova subjetiva da PGF. Mas você já pode começar a pensar como advogado público. Acompanhe meus vídeos no YouTube lá, onde eu explico muita coisa na visão da advocacia pública. Tem muita coisa agora do último ano, saiu muita decisão bacana, STJ, STF, algumas decisões contrárias aos interesses da Fazenda. Então vai lá nos vídeos do YouTube, procura e estuda, tá? Agora veja. Pensar como advogado público não é uma questão de apertar um botão, agora eu vou pensar como advogado público para enfrentar as provas da advocacia pública, depois eu desligo o botão e penso como eu quiser. Não é bem assim. Pensar como advogado público é uma construção. Você vai construindo esse pensamento e essa cabeça de advogado público vai sendo forjada nos seus estudos à medida que as coisas forem acontecendo, à medida que o tempo for passando, à medida que o estudo for acumulado, à medida que você for acumulando conhecimento, tanto de direito processual, quanto direito material, quanto de fazenda pública em juízo. E eu estou aqui para te ajudar a explicar como isso acontece na prática para que você possa enfrentar a prova. Então, quer uma dica para fazer esse curso da melhor forma possível para enfrentar com dignidade a segunda fase de qualquer concurso da advocacia pública? Comece a pensar como advogado público sempre que você estiver diante de institutos jurídicos que podem, nesse caso, gerar o interesse da Fazenda, seja na defesa do interesse público, seja na defesa da probidade, seja no combate à corrupção, seja nas atribuições da administração pública, ou melhor, da Fazenda Pública, na representação da administração pública, do ente público, melhor dizendo. Então comece a resolver esses problemas na sua cabeça como se você fosse advogado público. A segunda fase é a melhor fase do concurso. E aí, se você começar a ter essa conduta nos seus estudos, você não vai passar pela segunda fase apenas para salvar-se no concurso. Você vai passar pela segunda fase para alavancar a sua nota. Você pode até se dar o luxo de ter passado um pouco ruim na prova objetiva e alavancar a nota na prova subjetiva. Porque acredite, quando a gente está diante de alunos que entendem a Fazenda Pública como advogado público, ou seja, como atuação de advogado público em segunda fase, não há outro resultado senão alavancar a nota na segunda fase, porque essa pessoa, na verdade, já é advogada pública, ela já tem condições de exercer as atribuições do cargo, ela só precisa demonstrar ao examinador isso por meio de uma prova de concurso. Professor, isso parece tão distante para mim? Parecia também para alguns alunos meus e hoje é realidade para muitos deles. Eu tenho alunos hoje que há um ano atrás não conseguiam desenvolver uma tese plausível. Hoje são alunos que dificilmente não têm as provas ou as respostas, melhor dizendo, selecionadas como melhores nas atas dos cursos de segunda fase. Tem aluno que tem cadeira cativa enquanto melhor resposta. E você vai ver isso aqui no curso de segunda fase, porque eu já vi nas inscrições que muitos continuam comigo aqui na terceira edição da PGF. Então, tem aluno que tem cadeira cativa. Dificilmente, quando eu seleciono as melhores respostas, o nome dessas pessoas não estão lá, porque efetivamente estão forjando ou já forjaram e estão em processo de manutenção da cabeça de advogado público necessária para passar na segunda fase, e não só passar, mas alavancar uma nota na segunda etapa dos concursos da advocacia pública, especialmente procurador federal. Muito bem, entendido o que essa prova representa, vamos analisar uma outra preocupação, ou a primeira grande preocupação daquele que estuda para os concursos da advocacia pública, que é entender o seguinte:
Quando eu estou no concurso da Advocacia Pública segunda fase, eu não tenho a liberdade de responder as coisas do jeito que eu bem entender. Porque o meu objetivo não é simplesmente responder o questionamento do examinador. O meu objetivo é passar, tirar uma excelente nota, passar, alavancar a minha posição. Então a minha preocupação inicial é com o espelho do examinador. E aí preste bastante atenção. Na segunda fase da Advocacia Pública Procurador Federal, passa na prova bem quem acerta o espelho de correção do examinador. Professor, qual é a minha preocupação quando estou numa segunda fase? Impressionar o examinador com o meu vocábulo, com a gramática muito bem rebuscada e com palavras difíceis para demonstrar que eu sou uma pessoa inteligente? Não. Qual é a minha preocupação? É escrever tudo o que eu souber dos institutos na medida em que venha na minha cabeça? Não. A sua preocupação é: eu estou diante de um questionamento, esse questionamento ele tem um espelho de correção correlato, então tudo que eu colocar na minha resposta que tenha no espelho de correção ou que esteja presente no espelho de correção, eu ganho ponto. Então qual é a mina de ouro na segunda fase? O espelho de correção do examinador. Qual é a parte boa? Saber disso é muito importante, tem gente que não sabe. Qual é a parte ruim? Você não tem como saber qual é o espelho de correção do examinador de forma prévia, mas de tanto praticar nas provas subjetivas, você tem condições de antever como será esse espelho de correção, especialmente se você pesquisou sobre as últimas provas da organizadora do seu concurso, especialmente na segunda fase. Então preste bastante atenção. Professor, existe uma regrinha no jogo chamado segunda fase. Qual é? Acertar o espelho de correção do examinador. Professor, qual é o meu grande objetivo na segunda fase? Acertar o espelho de correção do examinador. Professor, como é que eu faço para antever o espelho de correção do examinador? Não tem como ver isso de forma concreta. Você tem como só imaginar como seria. Lembra-se nesse caso da historinha da caverna lá? Que você, nesse caso específico, vê as sombras das pessoas de fora da caverna, na parede da caverna, você tem uma ideia de como seja, mas você não vê claramente. O espelho de correção do examinador é assim. Nas nossas práticas aqui, nós temos como ver ou antever as sombras do espelho, mas pelo menos essas sombras nos dão um contorno muito fiel daquilo que estará no espelho de correção do examinador. Então você precisa começar a pensar como examinador para enfrentar provas de segunda fase. Então, o espelho de correção do examinador ele existe por uma questão muito lógica até. Segunda fase dos concursos da advocacia pública, você tem nesse caso uma pergunta subjetiva. Questionamento subjetivo, a peça, o parecer são perguntas subjetivas. A construção da resposta vai depender de cada um. Mas a correção disso não pode ser subjetiva. Imagine, por exemplo, que o examinador desse uma nota diferente para você por conta da sua caligrafia. A sua caligrafia ela pode ser inteligível ou ininteligível. Se ele entendeu o que você escreveu, ele vai corrigir e dar nota. Se ele não entendeu o que você escreveu, ele pode cortar a sua prova ou zerar a sua prova, porque ele não entende o que você escreve, até porque o examinador ele não vai ficar examinando a sua prova ou tentando decifrar um hieroglifo egípcio para poder dar uma nota lá na sua prova. Ele não vai fazer isso não. Vou falar sobre isso já já. Mas a forma objetiva de se corrigir uma prova subjetiva é ter um espelho de correção. Então todo examinador, no momento em que cria um questionamento, seja prova subjetiva, ou seja questão subjetiva propriamente, seja peça ou parecer, ele vai construir paralelamente um espelho de correção. Esse espelho de correção é a forma objetiva de correção da prova subjetiva. E aí, nesse caso, qual é o macete? Eu preciso acertar o espelho de correção. Como é que eu faço isso? Eu preciso começar a pensar como examinador. Como é que eu começo a pensar como examinador? Treinando. Quando é que eu sei que estou pensando como examinador? Depois de muito treino e depois de você olhar para o questionamento e já montar na sua cabeça a estrutura daquilo que você imagina ser o espelho de correção. Você vai ficar extremamente abismado quando daqui a 6 meses, no final desse curso, você olhar para questionamentos subjetivos e a primeira coisa que vai vir à sua cabeça é a montagem de um provável espelho de correção com aquilo que está perguntado e com a sua experiência acerca daquele tipo de questionamento. Então, os padrões de resposta, os espelhos de correção, é justamente aquilo que você deve buscar na prova subjetiva. A apresentação da sua resposta nada mais é do que a apresentação de uma resposta que vise a acertar o espelho. A apresentação da sua resposta nada mais é
do que a tentativa de desenhar de forma muito definida as sombras que você viu na parede da caverna, que seria, nesse caso, aquilo que você imagina ser o espelho de correção, de acordo com aquilo que foi perguntado pelo examinador. Então tenha muito cuidado, porque se de um lado é extremamente importante você forjar uma cabeça de advogado público para o enfrentamento dessas provas, de outro lado, você precisa deixar os seus questionamentos, as suas convicções, aquilo que você acha certo ou errado de lado, para apresentar a resposta nos termos do que o examinador assim decidiu, nos termos do que o examinador quer ver como resposta em uma prova subjetiva. Então, estudar para a prova subjetiva é, na verdade, adaptar ou deixar o seu conhecimento técnico e aprovado no sentido de que ele esteja coadunado com aquilo que espera o examinador. Então, o examinador não espera questionamentos doutrinários, o examinador não espera que você responda uma pergunta fazendo outra pergunta, o examinador não espera que você faça teses de doutorado, mestrado, pós-doutorado, especialização sobre institutos. O examinador não quer saber das suas experiências pessoais, pelo contrário, se você disser que a matéria é muito simples para você porque você trabalhou 5 anos no TCU, na prova isso pode ser considerado uma identificação, tenha muito cuidado com isso. Então o examinador espera uma resposta que esteja de acordo com o espelho. Se o examinador olha para a tua resposta e vê o espelho, ele vai abrir um sorriso de orelha a orelha, inclusive ele não vai ter nem muita dificuldade para corrigir. Mas espelho de correção é a minha preocupação. Eu preciso fazer uma prova pensando no espelho de correção do examinador, até aí excelente. Mas como é que o examinador, nesse caso específico, vai corrigir a minha prova? Nós vamos falar sobre espelho de correção muito ainda durante o curso de segunda fase aqui. Então a tentativa não é de esgotar o tema espelho de correção, é só te dizer a importância dele. Ao lado do espelho de correção existe um ser humano, ou acima do espelho de correção, melhor dizendo, existe um ser humano que vai corrigir a tua questão subjetiva, tua peça, teu parecer e vai te atribuir uma nota. Pensar sobre esse ser humano também é uma boa forma de começar a se preparar para a segunda fase. Veja, o examinador, nesse caso específico, quando for corrigir os teus questionamentos subjetivos, ele não vai estar efetivamente com o mesmo ânimo que estaria se ele estivesse passeando pela Europa e tomando um cafezinho em uma praça de Paris, abrindo um jornal num dia de férias. Dá para perceber que não é o mesmo ânimo, né? Então, o ânimo do examinador conta muito quando o assunto é prova subjetiva. E por que isso é importante para mim? Porque você precisa apresentar uma resposta que, independentemente do ânimo do examinador, faça com que ele encontre rapidamente os pontos do espelho. Já deu para perceber que na brincadeira é o que está na sua prova e está no espelho, ponto para você. O que está na sua prova, embora certo e não esteja no espelho, não tem ponto para você. E o que está no espelho e faltou na sua prova, não tem ponto para você. Então, das 3 combinações possíveis, uma dá match. Ou seja, uma você ganha ponto. Nas outras, não. Então, o ânimo do examinador de encontrar os pontos do espelho na tua prova vai depender muito se, por exemplo, ele pegou a tua prova para corrigir no começo do dia ou se ele pegou a tua prova para corrigir depois de um dia intenso de trabalho. Vai depender muito. Então, de um lado ou de outro, se foi no começo do dia ou se foi no fim do dia, o ânimo do examinador não é mais o mesmo, então você precisa ajudá-lo a encontrar na tua prova os pontos do espelho. Como é que se faz isso? Apresentando uma estrutura de resposta a mais clara possível, a mais cristalina possível, e eu vou te explicar como fazer isso durante todo o curso, mas eu tenho daqui a pouco, ainda nessa aula de apresentação e de início de discussão, 2 tópicos para tratar contigo sobre como facilitar essa correção do examinador. O ânimo dele conta muito. Ajudá-lo a encontrar a tua resposta também. Eu preciso também te dizer que, na verdade, o examinador, quando ele vai corrigir a tua prova subjetiva, ele não vai fazer uma correção minuciosa. Ele não vai fazer o que nós chamamos de leitura horizontal. O que é leitura horizontal? É a forma como você lê para conhecer institutos jurídicos. Quando você pega um livro ou um material de resumo, você faz uma leitura horizontal. Você passa linha por linha, você vai analisando os conceitos, você vai grifando as coisas, você vai tentando se lembrar de exemplos, você vai tentando colocar aquilo na sua cabeça. Não é esse tipo de leitura que o examinador faz. O examinador faz uma leitura vertical, ou seja, ele vai fazer uma leitura na tua prova até um pouco rápida, tentando encontrar os espelhos ou tentando encontrar os itens do espelho na tua resposta.
Se nessa leitura diagonal ele já encontrar vários pontos do espelho, ele já vai distribuindo a tua nota. Isso o examinador diligente. Quando o examinador não é diligente, ele faz o que a gente chama de leitura diagonal, que nem é vertical. Ele parte de um ponto no superior esquerdo a um ponto inferior direito e vai procurando na tua resposta os pontos do espelho. Professor, por que o examinador faz isso? Depende do ânimo, depende do dia, depende de como a pessoa está. Não dá muito para explicar. Em algumas provas de concurso, inclusive, a pessoa que corrige os recursos nem é a mesma pessoa que fez a prova ou corrigiu a prova inicialmente. Quando isso acontece, pode esperar uma leitura diagonal. Às vezes, não é a mesma pessoa que corrige os recursos, a pessoa que corrigiu a prova inicialmente. Às vezes é, às vezes não. Então, conte com a leitura diagonal, conte com a leitura vertical. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sua resposta, além de ter conteúdo jurídico, ela precisa ser bem apresentada para facilitar com que o examinador encontre na tua resposta os itens do espelho e distribua notas importantes para a sua aprovação. Professor, o que eu posso fazer sobre isso? Te explico já já, daqui a pouco eu digo 2 segredinhos de como você pode melhorar as respostas de segunda fase para identificar ou fazer com que o examinador identifique na tua resposta os pontos do espelho com maior facilidade. Bom, o que eu vou encontrar na segunda fase da PGF-AGU? Você vai encontrar uma prova subjetiva que vai ter peça, parecer e questão subjetiva. Para a peça existe uma estratégia, para o parecer existe outra estratégia, para as questões subjetivas outra estratégia. Essas estratégias nós vamos discutir no decorrer do nosso curso. Você vai ter para peça, parecer e questão subjetiva tratamentos distintos. Sobre questões subjetivas, inclusive, a gente vai discutir sobre os tipos de questões subjetivas que você pode enfrentar. A forma como o enunciado se apresenta que indica a forma como você vai apresentar a sua resposta. Então, o tipo de questão subjetiva condiciona a forma de apresentação de resposta. No que diz respeito ao parecer, nós temos uma aula sobre estrutura mínima. A estrutura mínima do parecer é uma estrutura fixa, então, nesse caso específico, isso não vai mudar no decorrer do tempo. O parecer tem uma estrutura formal fixa, então você tem que caprichar no material, ou seja, na discussão material, na discussão jurídica para a solução do parecer. Lembrando que o parecer tem uma natureza de resolver problemas postos à apreciação do advogado público pela administração, então a conclusão do parecer é na estrutura o ponto principal. Vamos discutir muito sobre isso aqui no curso da escola. E no que diz respeito à peça processual, você vai ter aí a possibilidade de estudar comigo as mais variadas peças processuais, onde nós vamos nos debruçar sobre as estruturas mínimas dessa peça, mas eu já consigo te apresentar aqui uma estrutura mínima geral. Veja, professor, vai ter modelo? Não, vai ter modelo. Professor, você vai me passar um modelo de apelação? Não, não vou passar um modelo de apelação. Por quê, professor? Porque não funciona, não. Mas eu passei na OAB com modelo. Parabéns. Parabéns de verdade. Mas a dança é outra. A batida do bombo é outra. Não desmerecendo obrigatoriamente a OAB, mas os concursos da AGU, a batida do bombo é diferente. A música é outra. Para quem gosta de futebol, a liga é outra. A série é outra. O time é outro, a qualidade é outra. Professor, mas eu quero modelo. Não é comigo que você vai encontrar os modelos. A não ser que você utilize as peças das atas como modelos, mas eu fazer um modelinho e te entregar, ó, aplique isso aqui quando for apelação como se você fosse um robô com inteligência artificial, não vai rolar. Modelo, não trabalho com modelo, até porque cada peça tem a análise do enunciado da questão. Nós vamos ver na outra aula, que é a aula sobre como me comportar em provas subjetivas, que nós vamos analisar quais são os seus comportamentos desde a leitura do enunciado da questão. Cada peça, cada parecer, cada questão subjetiva, especialmente as peças, que é onde as pessoas procuram por modelos, tem as suas idiosincrasias. As palavras ditas pelo examinador contam muito, a forma como o examinador apresentou a questão conta muito, tudo conta muito. Então não dá para apresentar um modelo que você pudesse ir completando a caligrafia, ligando os pontos para poder acertar. Não dá para fazer isso, infelizmente. Não seria responsável de minha parte.
Mas eu posso te apresentar uma estrutura mínima desde já, para que você já vá namorando com essa estrutura mínima, porque ela vai resolver aí, enquanto estrutura, não como modelo, 90%, 80% das peças. Então toda peça jurídica que você for apresentar, você vai ter que estar preocupado com o endereçamento, com a qualificação da fazenda pública, com os fatos, e os fatos só deixam de existir se forem dispensados pelo examinador. Vamos ver isso no decorrer do nosso curso com muita ênfase ainda. Requisitos de admissibilidade da peça, e se for recurso, se for apelação, se for petição inicial, se for contestação. Esses requisitos de admissibilidade se confundem com os requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos quando a peça, por exemplo, for uma apelação, um agravo no instrumento, um recurso especial, um recurso extraordinário. Tudo que eu vou tratar de forma preliminar ou prejudicial ao mérito, eu trato também um ponto só sobre o mérito, e nesse ponto do mérito eu trato ainda dos pontos acessórios ao mérito e também os pedidos. Então essa estrutura mínima tem que ter. Toda peça tem que ter um endereçamento. Toda peça você vai ter que qualificar a Fazenda Pública para dizer, ó, eu estou atuando em nome da Procuradoria-Geral Federal, ou melhor, eu estou atuando em nome do INCRA, que é representado pela Procuradoria-Geral Federal por meio do seu procurador. Toda peça você vai ter que apresentar fatos resumidos, eu vou explicar como. Não se pode apresentar fatos longos, porque é um consumo desnecessário de linhas, mas eu vou apresentar como faz isso na prática. Eu vou ter que tratar dos requisitos de admissibilidade de toda a minha manifestação, nem que seja apenas tempestividade, mas toda manifestação tem um prazo para que ela possa acontecer. Eu preciso comprovar que ela é tempestiva, pelo menos, no mínimo, preliminar, prejudicial, ou seja, todos os tópicos que eu posso tratar ou que eu vou ter que tratar que antecedem a discussão principal, o mérito propriamente e os pedidos que finalizam. Toda peça jurídica finaliza com o pedido. Você vai demonstrar ali no pedido o que você quer do Poder Judiciário. Você vai no pedido dizer qual é a prestação jurisdicional que você espera que seja entregue pelo exercício da jurisdição. Ok? Então essa é a estrutura mínima. Se você puder, anote isso, printe isso, imprima isso e comece a colocar isso na cabeceira da sua cama ou, sei lá, pregado na tela do seu computador, para que você comece a se acostumar com essa estrutura mínima. Essa estrutura mínima eu apresento nos meus cursos de segunda fase desde que eu comecei a ensinar para a segunda fase dos concursos da advocacia pública lá nos idos de 2007. Professor, o senhor é bem velhinho, hein? Não, sou velhinho não, tem só uma barbichazinha aqui que tá branca, ó, começando a ficar branca, mas é normal. Todo mundo chega lá, né? Cedo ou tarde, todo mundo chega lá. Não sou velhinho, mas tenho experiência, muita experiência. Tenho 12 anos de experiência naquilo que você quer passar, né? Tanto experiência como concurseiro, eu fiz o concurso que quis, passei no concurso dos meus sonhos, como experiência como professor, ajudando pessoas há mais de uma década a serem aprovadas nos concursos da advocacia pública, de forma que hoje eu tenho milhões não, mas milhares de ex-alunos que são advogados públicos municipais, estaduais, da Advocacia Geral da União. Eu tenho inclusive uma felicidade única. Eu hoje trabalho numa procuradoria com 2 advogados da União que foram meus ex-alunos. Sabe o que é isso? Além do fato de dizer que eu sou velho, ou estou ficando velho, velho na idade, mas isso traz experiência, e essa experiência só me ajuda enquanto professor e torna efetivamente os meus cursos melhores. Então, quanto mais velho eu estiver, melhor para você. Então, eu tenho a felicidade de trabalhar hoje com 2 ex-alunos que são colegas advogados da União. Dr. Pierre e Dr. Daniel foram meus alunos em cursos preparatórios para a AGU e hoje trabalham comigo na mesma procuradoria. Para mim é uma felicidade sem igual. É a maior realização que eu tenho enquanto professor, é essa aí. Então, cole essa estrutura mínima em algum lugar, de forma que você olhe para ela todos os dias, que você revise esses 7 pontos todos os dias, que isso esteja na sua cabeça automaticamente todos os dias, porque você vai precisar disso todo momento que você enfrentar uma prova de segunda fase, que você tiver que redigir uma peça. Sobre a estrutura do parecer a gente vai ter uma aula específica, e sobre questões subjetivas vocês vão ter uma aula específica sobre os tipos de questões subjetivas, antes de adentrarmos efetivamente na feitura prática desses modelos, ou dessas peças, pareceres ou questões subjetivas, né? Modelos de questionamento, não modelos de resposta. Muito bem, e aí, no que diz respeito às provas da advocacia pública subjetivas,
existe uma estratégia que o pessoal aplica para a prova objetiva que não funciona muito bem nas provas subjetivas. Nas provas objetivas, todo mundo fica preocupado em estudar as últimas provas. Ah, professor, vou estudar as últimas provas porque o que caiu nas últimas provas muito provavelmente vai cair nas provas vindouras. É verdade. Inclusive, as provas dos últimos 2 anos são cruciais. Muitas, mas muitas mesmo, questões se repetem nos concursos vindouros em relação àquilo que foi cobrado nos últimos 2 anos. Se repetem mesmo, para valer. Essa técnica, essa constatação não acontece para as provas subjetivas. É muito raro, absolutamente raro, você ver um questionamento subjetivo ser repetido. Seja porque as provas subjetivas não são tão comuns quanto as provas objetivas, seja porque, nesse caso específico, a quantidade pequena de questionamentos subjetivos em provas de segunda fase da advocacia pública exigem que o examinador renove o estoque, seja porque entre uma prova e outra existe um lapso temporal grande, de forma que os assuntos eles vão se modificando com o tempo. Então, estudar provas passadas da advocacia pública só funciona a última prova ou as 2 últimas provas. Professor, eu quero saber como é que está a prova subjetiva do CESP hoje. O que é que eu faço? Pegue a prova subjetiva da PGM João Pessoa. A última prova subjetiva de advocacia pública importante aplicada pelo CESP chama-se PGM João Pessoa. Você pega a prova, analisa os espelhos de correção, você vai ter uma ideia de como o CESP aplica a prova. Eu vou aproveitar a segunda fase da PGM João Pessoa, obrigatoriamente, para explicar para os senhores como funciona na prática através do exercício simulado que nós vamos ter aqui no curso. Não é esse o momento. Mas você quer entender como é a segunda fase do CESP? Pegue a última prova da PGM João Pessoa. Professor, eu quero estudar a última prova da PGF lá de 2013. Posso? Não, não funciona, o parâmetro é outro. Aquela prova não funciona mais. Inclusive, foi uma prova que foi aplicada, nesse caso específico, antes do CPC 2015. Então, nem para isso serve. Então, veja, não adianta estudar provas passadas da advocacia pública, adianta estudar a última, ou as 2 últimas, mas a última, não. E aí você também não precisa se preocupar, porque eu vou pegar toda a estrutura das últimas provas do CESP e vou aplicar o curso. Então, tudo que você, em tese, teria como ver na prática acerca do estilo de prova, eu vou fazer isso para você aqui no curso. Eu vou apresentar questionamentos, eu vou apresentar provas, questões subjetivas, peças e pareceres nos termos do que cobra o CESP nas suas últimas provas. Então, nesse caso específico, não se preocupe com isso. Não quero ver ninguém aqui preocupado com a prova da PGF de 2013, com a prova da AGU, da Advogada da União 2015, com a prova da PFN de 2015. Não funciona, isso não funciona. Professor, quais são os principais assuntos que eu tenho que saber? Eu vou te dar isso no decorrer do curso, mas deixa eu te explicar no que o curso é montado, porque o que é que se cobra numa segunda fase. Temas, eu vou falar muito isso sobre como me comportar em provas subjetivas, mas eu já posso adiantar. Lá nas provas subjetivas você vai ter que saber efetivamente temas clássicos, responsabilidade civil, improbidade, licitação, são temas que sempre caem. Você precisa saber os temas do momento, e quais são os temas do momento? São as decisões jurisprudenciais dos últimos 2 anos que importam para a Fazenda Pública. E você, nesse caso, precisa saber os temas típicos da Fazenda, e aí, direito processual público entra em ação, porque você precisa conhecer como a Fazenda se comporta em juízo. Então, temas clássicos, temas do momento e temas típicos da Fazenda, como, por exemplo, suspensão de segurança, intervenção anômala, tudo isso você precisa conhecer para enfrentar uma segunda fase com dignidade. E eu finalizo essa aula inaugural, essa aula introdutória, essa aula que eu te passei as primeiras linhas do que vai ser o nosso curso de segunda fase e do que vai ser a tua prova subjetiva da PGF. Espero que você esteja lá para fazer, certamente estará. Eu finalizo essa aula com dicas iniciais. Você quer começar a enfrentar a segunda fase de uma forma digna? Tenha em mente, a partir dessa aula, todas as dicas que eu dei sobre como forjar a sua cabeça de advogado público, como pensar na prova de segunda fase como a melhor etapa do concurso. Se ligue naquela estrutura mínima que eu lhe passei. Se você quiser, nesse caso específico, adiantar alguma coisa, estude as últimas provas subjetivas do CESP. Na verdade, estude a última, que foi a PGM João Pessoa. É a que basta estudar, se você quiser. Se não quiser, eu vou fazer isso aqui para você no curso. E existem 2 dados ou 2 dicas iniciais, que são 2 segredinhos, que eu sempre dou nos cursos de segunda fase, que são extremamente importantes para facilitar a correção do examinador
na tua resposta. Lembra que eu te disse que eu te daria ainda 2 tópicos nessa aula sobre como facilitar a correção do examinador para que ele encontre na tua prova os espelhos de correção? Então vai lá, as 2 dicas iniciais do seu curso. A gente vai ter 6 meses de dicas aqui. Os tópicos, toda a tua resposta precisa ser topificada. Se for uma questão subjetiva e você puder topificar, topifique. Na peça você precisa colocar tópico para tudo. Tópico para fato, tópico para admissibilidade, tópico para prejudicial, tópico para preliminar, tópico para o mérito. No mérito você tem os subtópicos. Nos pedidos você tem que fazer os pedidos de forma topificada e organizada. No parecer, na parte da fundamentação jurídica, tópico para cada ponto da fundamentação, tópico para cada tópico da fundamentação, é mais ou menos isso. Ou seja, você vai topificar da responsabilidade civil, 2, do caso concreto, 3, da irresponsabilidade do INCRA, e assim sucessivamente. Cada tópico, cada ponto, um tópico. Cada ponto de fundamentação jurídica ou cada ponto de mérito, um tópico. Nas questões subjetivas, se o examinador ele te pergunta algo de forma topificada, você também responde de forma topificada. O que é, qual a natureza jurídica, ou se ele perguntar, qual a natureza jurídica da suspensão de segurança? Você vai desenvolver uma resposta sem tópico. Mas se ele perguntar sobre suspensão de segurança, descreva conceito, natureza jurídica, hipótese de cabimento, exceção. Aí você faz um tópico para cada um dos questionamentos. Essa é a melhor forma de responder. Por que isso? Lembre-se do espelho de correção. O espelho de correção é dividido em tópicos. O examinador vai querer saber tópico tal, aí ele vai procurar na tua prova. Se depois de muita prática você conseguir identificar na tua prova o tópico que está no espelho, ele nem leu o que está no parágrafo. Ele já sabe que você topificou. Por exemplo, imagine que você está diante de uma peça que você tem que alegar a prescrição quinquenal. Você coloca lá, da prescrição de 5 anos. O examinador tem prescrição quinquenal. Tu acha que ele vai ler o parágrafo? Ele não vai ler o parágrafo. Ele vai te dar a pontuação do tópico da prescrição, porque ele já viu lá que tem tópico. Mas tem aluno que insiste em fazer fundamentação como um bloco desse tamanho de resposta, e nesse caso específico faz com que o examinador tenha muita dificuldade de encontrar naquele emaranhado de palavras os tópicos do espelho. Isso só te prejudica. E a última dica para a gente encerrar essa longa aula inicial diz respeito aos pedidos. Os pedidos eles precisam ser o mais organizado possível, e eles precisam ser apresentados de forma topificada, e eles precisam ser uma miniatura da tua peça ou do teu parecer como um todo. Sabe por quê? Aí lá vai. Tem examinador que começa a corrigir a tua prova de trás para frente, dos pedidos para o começo. Se ele encontrar os pedidos que representam uma miniatura da tua peça ou do teu parecer, ele já vai conseguir encontrar no espelho de correção vários tópicos que estão lá nos pedidos de forma organizada. Certeza que só quem sabia disso é quem estudou comigo nos cursos da primeira edição e da segunda da PGF, e você agora que, embora novato, já tem uma carga de informação muito interessante nessa aula. Eu espero que seja muito bem aproveitado nos próximos 6 meses da nossa convivência aqui no curso de segunda fase. É isso. Eu vou ficando por aqui, forte abraço, espero todos nas nossas próximas aulas da PGF. Todas as suas dúvidas, vá colocando aqui no sistema da escola, que à medida que eu for recebendo, eu vou respondendo na medida do possível, certo? Forte abraço e até as nossas próximas aulas.